Olá! O Brasil é um dos campeões mundiais de usura, a cobrança de juros. Fechamos 2016 com os fantásticos índices de 330% de juros no cheque especial e mais de 480% no cartão de crédito rotativo. Em janeiro, o Banco Central começou a reduzir a taxa Selic, que remunera os negócios do governo e as transações que os bancos fazem entre si. A expectativa é que a onda de baixa continue. A pergunta agora é quando ela vai realmente chegar aos consumidores e até quando dura. Isso é o que vamos analisar na Agenda Econômica de hoje, com o economista Carlos Eduardo de Freitas, que já foi diretor do Banco Central. Professor, muito bem-vindo aqui à Agenda Econômica. Muito obrigado. Antes da gente começar, só quero mostrar para o nosso telespectador uma pequena reportagem que nós preparamos sobre essa questão da taxa de juros. Vamos ver. Desde o começo de janeiro, a taxa oficial de juros no Brasil é de 13%. Mas esse índice só vale para as transações entre os próprios bancos. O cidadão brasileiro paga percentuais muito maiores em seus negócios. Semana que vem, a diretoria do Banco Central realiza a segunda reunião do ano. A expectativa é que a taxa siga em queda e nos leve, mesmo que a longo prazo, a índices mais civilizados de um dígito, como o país experimentou em 2012. Mas condicionantes são muitas e incertas, como a estabilidade política e o humor do mercado financeiro. Professor, com taxas tão altas historicamente, como é que a gente pode, qual é a perspectiva agora para esse ano de 2017, pelo menos o primeiro semestre, se é que dá para a gente fazer algum tipo de projeção assim? As pessoas estão muito animadas. Eu não gostaria de jogar água fria nesse entusiasmo. Mas nós temos um problema grave no país, nós temos um déficit público muito elevado. Para ter-se uma ideia, nos 12 meses, no período de 12 meses terminados em novembro agora, o déficit consolidado do setor público superou, foi 9,3% do produto interno bruto. Isso é que está em desacordo com o mundo. A taxa de juros é uma mera consequência disso. Então, o foco do problema não está na taxa de juros. Taxa de juros não é meta de política econômica. Meta de política econômica é o déficit fiscal. Tá, mas isso quando a gente fala, então, da taxa de juros, da taxa básica que é a Selic, né? Mas e falando da taxa de juros que é cobrada do cidadão comum? A taxa de juros Selic é alta para que a taxa de juros que é cobrada do cidadão comum seja elevada. Porque com um déficit do setor público desta magnitude, é preciso que o setor privado tenha uma poupança muito maior do que a que ele normalmente teria e invista muito menos do que ele normalmente investiria. Ou seja, o déficit do setor público, esse déficit, ele é resultado de um investimento do setor público maior que a poupança dele. Aí dirá você, bom, mas o setor público não poupa, eu digo exatamente, investe pouco. Sim, o setor público investe pouco, só que a poupança dele é altamente negativa. Ele tem as despesas correntes dele superam em muito as suas receitas correntes. Então, com uma poupança negativa, um déficit de 9% do PIB, significa, como ele investe uns 4% do PIB, 3% do PIB todo consolidado, ele tem uma poupança negativa na faixa de 5%, 6% do PIB. Então, isso pode piorar, porque o investimento vai ser menor ainda agora, em 2017, com esse corte com o teto das despesas públicas. Exato. Se o investimento for menor, então é possível que o déficit dele diminua, porque ele vai ter menos despesa. Então, uma poupança dele, se ele poupar, se ele tiver um investimento de 2% em vez de 4%, então o déficit dele cai e a poupança dele negativa é que tem que ser corrigida. Quer dizer, o que eu estou dizendo, só para completar, é o seguinte, com este déficit, que é um dado, que é como a gente olha os últimos 12 meses, foi o que aconteceu, então esse déficit tem que ser corrigido. Como? A despesa do governo tem que cair, despesa primária. Se não cair, ela continua afetando esse déficit que faz com que a taxa de juros tenha que ser alta para quê? Para que o setor privado tenha um consumo baixo e um investimento baixo. Onde é que você pode financiar isso? No exterior. Se o dólar ficar barato, essa situação melhora, porque
a gente começa a trazer poupança do exterior para compensar essa poupança negativa do governo. Então, há uma equação que tem que se equilibrar. E aí tem um ponto que parece que essa equação não vai equilibrar, porque o governo não vai, embora esteja investindo menos, a previsão seja de que vai investir muito menos, mas ele não vai poupar, porque está pagando juros altíssimos. A grande maioria do orçamento da União, 49% praticamente, é para pagamento de juros da dívida. Sim, o pagamento de juros da dívida do setor público consolidado hoje, ele está representando alguma coisa como 6% do produto interno bruto. Nessa ordem de grandeza. Tenho até o número exato aqui. Tradicionalmente, isso é 4%. E as despesas primárias, ele está com um déficit na faixa de próximo a 3% do PIB. No período até novembro está 2,5%, mas deve crescer em dezembro. Então, a minha estimativa é que o déficit das despesas primárias esteja em 3% do PIB. No fim do ano? No fim do ano, no ano completo. Uhum. O juro está ocupando em 6%. Por quê? Porque a dívida pública, isso é uma história, aquela história que vem para trás. Agora, a sua percepção foi perfeita. Isso mostra que nós temos um problema para frente. Intuitivamente, a gente vê que essa equação não vai fechar direito. Então, essa queda da Selic agora também podia ser feita. A taxa real caiu para quanto? A taxa real caiu para um nível... Está correto, não vejo problema na queda. O Banco Central trouxe a taxa real de juros de 8,5% para 7,8%. Só explica um pouquinho para o nosso telespectador o que é a taxa real de juros. A taxa de juros real é a taxa Selic, deflacionada pela expectativa de inflação nos 12 meses à frente. Tá, se a gente tem uma expectativa de inflação aí que pode chegar a 6%... Não, está mais baixa, 4,8% mais ou menos, é o que nós estamos trabalhando. 4,84% para 6%. É a expectativa de inflação nos 12 meses. É aquilo que eu joguei no teto, né? Eu joguei lá no teto a perspectiva. 4,8%. É a mediana, é isso que a pesquisa Focus do Banco Central está indicando. Então, o Banco Central trouxe para a faixa de 7,8%. A taxa, ela pode baixar um pouco mais? Eu acredito que sim, mas não com essa euforia, com essa velocidade, nessa magnitude, que eu hoje abri os jornais e, de fato, há uma euforia, parece que tudo se resolveu. Então, a sua percepção... A reunião agora de fevereiro está marcada para os dias 21 e 22. Você acha, então, que não tem agora, em fevereiro, essa queda grande que teve em janeiro? Eu não vejo espaço para isso. Agora, o que o Banco Central vai fazer, eu não consigo prognosticar com prevenção, porque eu achava que ele ia fazer 0,5%, ele fez 0,75%. Em janeiro. Eu e muita gente. Agora, muita gente acha que ele vai fazer, talvez, outra vez 0,75%. E eu acho que não. Eu acho que ele vai fazer alguma coisa aí na faixa, no máximo, de 0,5%. Ou esperar... Vai ser um pouquinho mais conservador? Eu acho que sim. Ou o ideal seria esperar a reunião de abril, né? Tem uma reunião depois em abril. Porque esses efeitos de taxa de juros são um pouco lentos. Eu acho que, pela razão que você apontou na nossa conversa, essa equação está esquisita. Está ruim porque o déficit do balanço de pagamentos está muito pequeno, está crescendo. Você está vendo, o dólar todo dia está mais barato. Isso vai aumentar as importações brasileiras. E a gente vai ficar com déficit na balança de pagamento. Exatamente. Aí esse déficit compensa um pouco o déficit do setor público. Tá. E alivia o quê? Alivia o setor privado. Mas prejudica o exportador brasileiro. Prejudica... Principalmente as commodities, se a gente pensar em agronegócio. As commodities têm bom preço, elas estão recuperando. Essa é uma causa, aliás, do nosso problema atual. Nós empobrecemos. Agora ela parou ali no nível que mais ou menos ela tinha em 2007, um pouquinho acima, talvez, entre 2007 e 2008. Esse aqui é o gráfico da nossa riqueza e do nosso empobrecimento. Este empobrecimento aqui, que começa em 2011, é que está na raiz dos nossos problemas. Porque nós começamos a empobrecer aqui, mas o governo, então, incumbente, ele resolveu lutar contra esse empobrecimento. Então, a partir de 2012, mesmo em 2011, começou a reduzir a taxa de juros Selic. Em 31 de agosto de 2011, o Banco Central fez uma reviravolta fortíssima na Selic, tirou meio ponto, quando a expectativa de inflação era crescente. Então, o governo
levou essa taxa Selic para 7%. A taxa real foi lá quase grudada em 2% ao ano. Não sobrevive com isso, da inflação. E, ao mesmo tempo, começou a expandir as despesas e esconder o déficit. Na verdade... Então, o juro aí, essa questão, para a gente voltar um pouquinho, o juro é para controlar um pouco essa questão do endividamento brasileiro. Exatamente. Então, a dívida bruta começou a crescer, o governo começou a fazer aqueles artifícios para esconder o déficit primário. Eu acredito que, se feitas as contas direitinho, nós tentamos com o déficit primário aí desde 2010, 2011. Em 2012 não tem a menor dúvida. Entanto, aparecia uma conta de superávit. Só para a gente fechar, então, esse bloco. O juro aumenta para dividir o nível de para reduzir o nível de endividamento. Só que quem já está endividado fica mais endividado ainda. Sim. Um governo endividado, a dívida cresce. E um cidadão endividado, a dívida cresce também. Sim, o governo endividado tem que reduzir a sua despesa primária para fazer um superávit no primário, como se chama, e pagar um pouco de juros. Mas a dívida do governo não é investimento, a dívida do governo já é pagamento de juros, professor. Como é que você resolve isso? Isso se resolve fazendo superávit primário, amortizando uma parte dos juros, pelo menos. Isso cria um clima de solvência para a dívida. Não é renegociável esse juro, porque quando o cidadão tem uma dívida, ele vai ao banco e renegocia. Tem toda a razão. O presidente Collor fez isso. Ele fez uma renegociação forçada, porque quando ele assumiu o governo... Exatamente. Você tem a solução que o presidente Collor trouxe, que não foi absurda, não. Na época, ele estava com uma inflação que beirava os 90% ao mês, 80 e tantos por cento ao mês. Então, ele não tinha outro jeito. Chamam de calote. Ele fez isso uma renegociação forçada. Depois deu várias atrapalhadas, mas isso são os aspectos operacionais. Mas a ideia era transformar aquele bloco de dívida em curto prazo, que já era uma moeda indexada, numa dívida de médio prazo. Pode acontecer, não vejo perigo disso agora, não vejo necessidade disso agora. Bom, mas é um assunto, de qualquer forma, a se conversar, né? Porque parece que é um problema que não tem solução. É evidente que é. A gente conversa no próximo bloco, então. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já.